Período fértil traz sintomas e é fácil de identificar. O período fértil é o intervalo de dias em que a mulher tem maiores chances de engravidar. Ele acontece todos os meses até a menopausa, quando o óvulo é liberado pelo ovário e chega às trompas de Falópio pronto para ser fecundado pelo espermatozoide e dar início à gestação. Esse período é vital para quem está tentando engravidar, mas também recheado de dúvidas. O período fértil dura aproximadamente 5 dias, ao contrário do que se imagina. Esse tempo não leva em conta apenas a ovulação ou a duração do óvulo, que é de cerca de 48 horas, 2 dias, mais o tempo de sobrevivência de um espermatozoide no corpo da mulher após a relação sexual, que é de 72 horas, 3 dias. Portanto, se o casal tiver relações sexuais 2 ou 3 dias antes da ovulação, há grande chance de uma gravidez. Aliás, estudo mostra que a maior taxa de gestação acontece um dia antes da ovulação e vai caindo nos dias seguintes a ela. Como faz para calcular o período fértil? Mulheres que possuem um ciclo regular de 28, 29, 30 ou 32 dias, por exemplo, conseguem fazer uma conta fácil para descobrir qual é o seu período fértil. Basta descontar 14 dias da duração total do ciclo e considerar 2 dias para mais e 2 dias para menos. 14 dias é o tempo em que a progesterona é produzida pelo corpo lúteo, uma glândula endócrina temporária que se forma após a ovulação e que se desfaz antes do período menstrual. Veja alguns exemplos de como é o cálculo. Ciclo de 28 dias. 28 menos 14 é igual a 14. Portanto, a ovulação acontece no 14º dia. Período fértil será do 12º dia ao 16º dia. Ciclos de 30 dias. 30 menos 14 é igual a 16. Portanto, a ovulação acontece no 16º dia. Período fértil será do 14º dia ao 18º. Ciclos de 32 dias. 32 menos 14 é igual a 18. Portanto, a ovulação acontece no 18º dia. Período fértil será do 16º dia ao 20º. Mulheres que possuem ciclos irregulares conseguem usar esse mesmo cálculo, desde que a diferença entre eles não seja muito discrepante, apenas de 1 ou 2 dias. Nesse caso, basta fazer uma média entre os meses e realizar o mesmo cálculo acima. Já aquelas com ciclo muito desregulado, sendo um de 40 e outro de 60 dias, não tem como usar esse método. O ideal é procurar um médico para investigar e identificar o que está acontecendo. Quais são os sintomas do período fértil? Algumas mulheres conseguem observar diferente mudança física em seu corpo durante o período fértil. Quais são elas? Aumento do muco da vagina, que fica mais viscoso e com aparência semelhante à clara de ovo cru. É um mecanismo de lubrificação natural devido ao aumento do estrogênio para facilitar que os espermatozoides cheguem ao óvulo. Mamas mais inchadas. Temperatura do corpo aumenta em 0,2 a 0,5 graus depois de ovular devido ao aumento do nível de progesterona. Surgimento da espinha por conta das alterações hormonais da ovulação que vão deixar a pele mais oleosa. Por outro lado, muitas mulheres comentam sentir uma melhora na pele, no cabelo e na disposição.
aumento da libido devido a mudanças hormonais que faz com que a mulher tenha mais desejo sexual. Estudos inclusive mostram que elas ficam fisicamente mais atraentes no período fértil. Dor no baixo ventre, quando acontece a ruptura do folículo para a saída do óvulo. Teste de farmácia ajuda a descobrir o período fértil? Sim, os testes de ovulação ou teste de fertilidade feminina disponíveis em farmácia podem ajudar as mulheres com ciclos irregulares a reconhecerem quando estão no período fértil. Elas são vendidas em kits com 3 a 5 testes para a mulher e chegando próximo ao dia que ela imagina que terá a ovulação. Prático de usar. Basta molhar a ponta do absorvente em um pouquinho de urina e aguardar cerca de 5 minutos para comparar a intensidade da cor com a tira controle. Antes, leia as instruções do fabricante. O resultado indica a concentração de hormônio luteinizante LH na urina. Quando esse hormônio chega ao pico, a ovulação acontece cerca de 24 a 48 horas depois. Portanto, esse teste dá uma boa margem para saber quando ela estará no período fértil. Há ainda os testes de ovulação digitais, que em vez de alterações da cor, mostram uma carinha feliz se a mulher estiver no período fértil e traz de 5 a 10 unidades. Quais os outros exames ajudam a detectar o período fértil? Também é possível saber que a mulher está no período fértil ou perto de ovular com ultrassom transvaginal. O exame vai mensurar o diâmetro do folículo, que estará aumentando pouco antes de romper para a saída do óvulo. Com ele, dá para identificar inclusive o dia exato da ovulação. LH, estradiol e progesterona são outras opções usadas para detectar o período fértil. Isso porque cada fase do corpo da mulher apresenta um perfil hormonal. Antes da ovulação, por exemplo, o estradiol permanece alto e a progesterona fica baixa. Perto da ovulação, o LH sobe, o estradiol se eleva mais ainda e a progesterona sobe. O que pode interferir no período fértil? Questões emocionais podem afetar a ovulação e, consequentemente, impactar no período fértil. Isso porque ela acontece graças ao comando do eixo hipotálamo, hipofíse e ovário. Os dois primeiros ficam localizados no cérebro, sendo que o hipotálamo também está ligado às emoções, por isso que os dias estressantes influenciam no ciclo menstrual e na ovulação. O mesmo acontece com mulheres que têm dificuldade para dormir. A obesidade também atrapalha, uma vez que o tecido gorduroso produz hormônios parecidos com a da ovulação, impedindo o corpo de produzir o hormônio certo para estimular o processo. Mulheres que consumem muita soja também podem ter o período fértil impactado, já que o grão possui muito estrogênio natural. Aquelas que fazem uso de alguns hormônios como testosterona ou têm alguma alteração hormonal prévia, como ovário policístico, também podem sofrer interferência, de acordo com os estudos. Até mesmo algum produto químico que usamos na limpeza de casa pode interferir em todo esse processo, além de substâncias derivadas do petróleo, como BPA, que está presente em um tecido plástico e liberado quando aquecido. Por serem parecidos com o estrogênio, eles enganam o corpo
e desregulam o ciclo natural da mulher, que deixa de ovular por não produzir o hormônio que devia na quantidade adequada para o processo acontecer. Quem faz uso de pílula ovula, quem usa pílula, não tem período fértil, a não ser que faça o uso da maneira desorganizada ou se esqueça de consumi-la. Isso porque esse anticoncepcional mantém uma quantidade fixa de hormônio, portanto não simula um ciclo natural, com os picos hormonais que fariam o folículo crescer, maturar e liberar o óvulo. E aí, conhece alguma pessoa que precisa assistir esse tipo de vídeo? Se você conhece, então compartilhe o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e tchau, e até o próximo vídeo.